Glória a Deus, bom dia! Mais uma palavra da salvação. Que Deus venha nos iluminar a nossa vida, nos encher de sabedoria, conhecimento, força e bom ânimo. Ontem não deu para mim gravar, aconteceu alguns imprevistos, porque eu tô usando, não é meu celular, tanto que tá aqui, ó, o meu celular. Ele não tá funcionando no Instagram. Já instalei, reinstalei de novo, já fiz o que é preciso, já excluí o que tinha que excluir no meu celular, mas o Instagram tá bugado. Eu não sei o que tá acontecendo, é samurai mesmo, Deus me livre. E aí eu tô usando o celular do pastor, que é usado para a igreja, para gravações do vídeo das pregações da igreja, da família. E aí eu tô usando o celular dele porque eu não posso deixar de falar a mensagem de Deus, porque há uma batalha, é porque nós não vemos, mas Deus mostra para mim. Hoje de manhã mesmo foi uma batalha espiritual muito grande, de lutas de anjos com os demônios, para que não venha levar o evangelho de Deus. Perceba que Satanás, ele não quer que ninguém conheça Deus, principalmente essa mensagem da palavra da salvação. Então fique feliz, porque Deus está erguendo pessoas para que venha falar da mensagem da palavra da salvação, porque essas mídias sociais tá faltando a palavra, tem muita linguiça aqui nessas mídias sociais, e o Senhor tá dizendo, tem muita linguiça e eu tô querendo a palavra. Não é que você vai buscar profetas para revelar algo para você. A palavra, a própria palavra é a revelação. Amém? Aí você vai dizer, você fica revelando, não é eu que fico revelando, é o Deus que está aqui dentro de mim e quer deixar alguma mensagem falando sobre alerta para você se consertar. Então não é eu não quero que você venha querer, missionária, fala sobre minha vida. Deus é que vai falar sobre a sua vida, não sou eu não, eu sou apenas uma serva do Senhor, uma mera mortal, todos nós somos mortais, nós vamos morrer, vamos voltar pro pó. E quem sou eu? Você tem que seguir a Jesus, não é eu. Eu sou só um vaso nas mãos do olheiro para ser aperfeiçoada cada dia mais, com alguns defeitos, alguns que eu já, quase todos os nove frutos do Espírito, que ontem foi falado sobre o fruto da carne, que são 16. E agora são os 9, que são o fruto do Espírito. 16, fruto da carne, foi falado no outro vídeo, anterior do que esse aqui, tá? Se você quiser assistir, ele é anterior do que esse. E agora são 9, fruto do Espírito, aquele que é nascido de novo para Deus. E quais esses frutos nas atitudes é gerado para aquela nova criatura na presença do Senhor? Porque muitos estão na presença do Senhor, ainda continuam na sua carne a velha criatura. E aqueles que se entregam verdadeiramente não é mais aquela mesma pessoa, mas sim a transformação, como o apóstolo Paulo diz, a renovação da mente e do coração, a renovação da carne. Amém? E aí eu separei a minha cola, lógico, né? Os significados e alguns todo mundo sabe, né? Algumas palavras, então eu vou deixar aqui no cantinho. E ela é curta, mas eficaz para nossa alma e para dar um entendimento e sabedoria na palavra da salvação. Então vamos fechar os nossos olhos. É Gálatas capítulo 5, verso 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos fechar os olhos e agradecer a Deus? Pai, obrigada, meu Deus, por mais um dia, que o Senhor me deu força para estar aqui falando do teu evangelho, continue dando mais força, paralise, Senhor, todos os dardos inflamáveis do diabo, todo aquele que quer paralisar a sua filha para não pregar o seu evangelho, seja paralisado, os demônios, não eu, Senhor, porque eu estou aqui cumprindo o que o Senhor prometeu. O Senhor confia em mim, não confia em mim, confia em si mesmo, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça,
um Deus que se compadece e dá as forças àqueles que estão necessitados. Então, dá força para aqueles que estão assistindo essa manhã. Senhor, livre de cada um de nós do mal, do bandido, do assassino, do homem sanguinário, bala perdida, tudo que foi tramado neste dia, Senhor, nesta manhã está sendo desfeito, desligado do céu à terra, terra ao céu, e ligado a nossa libertação do céu à terra, terra ao céu, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Revela-nos, Senhor, o que o Senhor tem para dizer essa manhã, para que nós sejamos cheios da Tua presença, cheios do Espírito Santo, espalhando o Teu amor, a Tua graça e a Tua misericórdia uns com os outros. Para que nós sejamos a sua igreja perfeita, imaculada, sem ruga, sem coisa semelhante. Para que nós sejamos as 5 noivas, as 5 virgens prudentes que vigiaram, que se encheram de ti, se encheram do azeite, que está com a lamparina acesa, cheio da tua presença, cheio do Espírito Santo. Nós estamos sendo prudentes, se preparando para que quando o dia Senhor vem nos buscar, o Senhor vai buscar a sua noiva e nós vamos ter ao final a reconciliação de Jesus com a igreja. Que eu sei, Senhor, o Senhor me mostrou, é tão lindo o casamento que vai ser, Senhor. Que esse que está assistindo possa, Senhor, casar com o Senhor agora, para que o Senhor venha mudar as veredas de cada um e cada um venha ter um encontro contigo e te conhecer assim como hoje eu te conheço. E eu creio, meu Pai, que essa palavra não vai sair em vão, mas sim vai encher de sabedoria e discernimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos e de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Até aqui. Olha só, vamos lá. Aqui, o apóstolo Paulo, ele citou primeiro sobre que aquele que anda no Espírito não é da carne. E aquele que faz vontade do Espírito está em Deus e também não está debaixo da lei, está debaixo da graça no sangue de Jesus, se eu tiver esses frutos aqui. Agora, se a carne opera em mim as vontades e desejos meus de alimentar essa carne, essa matéria, como é que eu vou poluir essa matéria, esse corpo que se chama templo de Deus? Quando eu me prostituo, quando eu fumo cigarro, quando eu uso droga, quando eu faço maldade para os outros, quando eu mato, eu roubo, eu maltrato meu pai, minha mãe, eu estou fazendo a vontade da carne. Isso não são vontade do Espírito. Vontade do Espírito é o quê? O primeiro é amor. Quando eu amo, a lei e mandamento do Senhor, os 10 mandamentos, se resume em amor. Por que se resume em amor? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, como a mim mesmo, eu não vou roubar, eu não vou maltratar ninguém, eu não vou desejar nada do meu próximo. Olha só, eu estou fazendo o cumprimento dos outros mandamentos do Senhor. Se eu não vou desejar o marido ou a esposa do meu próximo, eu não vou desejar o carro, nem bens materiais nenhum do meu próximo, eu vou respeitar meu pai, minha mãe em amor, porque eu amo a mim mesmo, então eu tenho que expandir, espalhar este amor que está no meu coração. E eu separei aqui no primeiro uma palavra que está de acordo com 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 7. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não vanglória, não orgulha, não maltrata, não procura
os seus interesses. Não se ira facilmente e não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Perceba, o amor, nesse sentimento, eu não desejo nada de mal para o meu próximo, ao contrário do fruto da carne. Perceba que existe fruto da carne e fruto do Espírito. O amor é aquele que quer fazer o bem. Esse amor que aqui está dizendo em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está falando do nosso amor para com Deus. E se eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu vou respeitar o meu próximo. Eu vou ter esse amor perfeito que não vai buscar a Deus por interesse. Mas sim, o amor é paciente, o amor, ele é bondoso. Eu vou manifestar aquilo que está dentro de Deus quando eu estou nele. Eu estou nele e ele está em mim. Assim como Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vós vê a mim também, ver o Pai. Perceba que é um caráter, é uma atitude de espalhar esse amor e bondade. Jesus veio para espalhar e falar sobre o reino, mas Deus Todo-Poderoso deu o dom de cura para Jesus e ele olhava para as pessoas com um olhar de misericórdia para aquelas pessoas e curava, porque eram muitos coxos, eram muitos leprosos, então eles precisavam de ser curados, porque muitos, o Senhor fez o que também? Levou eles para o deserto. Bora ver se esses que estão querendo mesmo, ou eles estão querendo pão, ou eles estão querendo a mim. Aí o que eles faziam? Aqueles que estavam realmente necessitados e com vontade de ser curado e com vontade de querer saber mais do Senhor Jesus, eles foram até o deserto. E aí vem a multiplicações dos pães e peixes. Perceba que quando eu quero insistir e persistir na presença do Senhor, eu alcanço aquilo no momento que Deus vê e fala assim, não, agora você vai receber. E eu preciso me lançar para com Deus, para que Ele me dê este amor perfeito, como Ele fala aqui, o apóstolo Paulo cita em 1 Coríntios 13, versículos 4 e 7, que ele fala de um amor de nós para com Deus. Nós temos que ter esse amor verdadeiro com Deus, porque senão nós vamos estar quebrando todo o mandamento do Senhor, que se resume em amor. Então, o fruto do Espírito primeiro é amor. Se eu não amar a ninguém, ser rancoroso, vanglorioso, se achando demais porque é muito inteligente e os outros é nada, e eu tô pecando contra o fruto do Espírito. Ainda não opera em mim os frutos de Deus. O Senhor diz que aquele ramo que não dá frutos, que está em mim, ela não der frutos, eu arranco e deixo a outra que está dando frutos produzir ainda mais. Por quê? Uma rama de vinha, ela vai fazer o quê? Vou citar como se fosse a minha mão. Aqui são várias ramas do pé de vinha. E cada uma delas, elas têm que dar bastante fruto. E essa aqui que não der, ele arranca e deixa essas outras aqui, essas 4 dando frutos. É assim nós na presença do Senhor. O Senhor olhou para aquela figueira e olhou assim e disse, nunca mais nascerá fruto de ti. Por quê? Porque ela tinha folhas, mas ela não tinha frutos. Mas ele mostrou naquela parábola, naquele momento ali, que não era parábola, mostrou naquele momento que a autoridade de nós como filhos temos para determinar na nossa vida querer mudar. Porque tudo aquilo que eu quero, não, eu vou alcançar tal coisa. E você vai e luta até você conseguir. Agora, por que para com Deus você não quer insistir e lutar para querer mudar? Por quê? Porque os teus desejos, os frutos da carne operam ainda em você. Ah, mas eu sou batizada. Isso não quer dizer nada. Você foi batizada, você aceitou Jesus como o seu único, verdadeiro Salvador, mas atitudes continuam a mesma. Se eu não crucificar, o batismo é uma representação, batizou, levantou, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levantou. Quando você levanta,
eis uma nova criatura. Aquilo que você fez no passado não se conta mais. Se conta daqui para frente a atitude. Deus não quer pessoas rebeldes. Deus quer pessoas obedientes. Samuel disse assim: Saul, o que mais se agrada a Deus? Sacrifício ou obediência? Por quê? Porque Samuel estava demorando a chegar e era ele que fazia o sacrifício. E Saul pegou e falou assim: ele tá demorando demais, então eu vou fazer o sacrifício. E isso não era a função dele. Aí o que aconteceu? Ele pegou e perdeu o quê? O trono. Mas ele ficou 40 anos. Mas a presença de Deus saiu de dentro dele. Que Deus tira tudo, igual Salmo 51, que Davi fala: Pai, Senhor, que o Senhor tire tudo de mim, menos teu Santo Espírito, porque ele tinha pecado com Betseba e tinha matado Urias. E ele falou assim: retire tudo de mim, me tire tudo, menos a tua presença. Por quê? Porque ele viu com os olhos dele o que aconteceu com Saul. E Davi, ele pecou e errou muito. Nós todos vamos errar. Mas a insistência e persistência, porque o Senhor sabe que nosso corpo opera o pecado, a carne. Igual fala no início aqui de Gálatas capítulo 5, versículo 16, no 17 ele fala que porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns com os outros, eles não se misturam, para que não façais o que quereis. Eu quero fazer o quê? Eu quero obedecer a Deus, eu quero servir a Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas o pecado que opera nessa carne, eu tenho que matar todos os dias. Então eu tenho que negar para mim mesmo e fazer a vontade de Deus. E Jesus, ele veio para quê? Para as ovelhas desgarradas e perdidas do rebanho. Se você está desgarrado do rebanho do Senhor, volta-te de novo. O Senhor sempre esteve de braços abertos para o povo que ficou escravo 400 anos. O Senhor disse, Deus Todo-Poderoso disse para Abraão, certamente você vai ter uma grande nação, mas elas vão ser peregrinas 400 anos. Por quê? Porque eles vão desviar dos meus caminhos, mas eu vou trazê-las de volta. E quando o povo clamou no Egito pela sua escravidão, clamou a Deus e Deus falou assim: olha, este povo não me conhece. Conhecer, porque Salomão pediu ao Senhor, me dá conhecimento e sabedoria, porque se eu não conhecer a Deus, eu não vou nunca saber quem é Deus. Nós não vemos, né? Mas você já viu que na palavra Abraão tinha intimidade com Deus, ouvia Deus, era amigo de Deus? Moisés, o que era Moisés? Também falava com Deus, ouvia Deus. Ele falou assim: Senhor, que não tire a sua presença, porque quando você conhece a Deus, a presença de Deus é a mais importante. Você sabe quem é Deus, então você nunca mais se separar do amor de Deus. Este amor que, igual o apóstolo Paulo disse assim, nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem potestades, nem os anjos poderá nos separar do amor de Deus. É conhecer. Porque a igreja de todos os lugares, pode ser das grandes e as pequenas, estão vazias? Porque não quer largar a carne e porque não quer se entregar para Deus. Porque no dia que se entregar, vai conhecer quem de fato Deus é. Por isso que eu falo que o Senhor sempre me usa, mas antes foi assim? Não, antes foi perturbação. Para eu estar hoje como uma filha e serva no centro da vontade de Deus, o Senhor demorou 7 anos. Eu tô 7 anos, vai fazer este ano 8 anos. Eu falei assim: Senhor, eu não vou mais continuar nas minhas vontades. Do quê? Ter as minhas coisas como a minha empresa, as minhas coisas. Ele me mostrou que o meu maior sucesso, isso é quando você tem intimidade com Deus, o meu maior sucesso, ele disse que vai ser na palavra de Deus. Mas eu falei assim: Senhor, mas o que eu quero é isso aqui. Mas ele falou assim: mas eu vou te erguer aqui. Eles vão te amar porque eu estou contigo. Eles vão saber que eu sou um Deus que
eu sou um Deus do impossível, então eu vou usar você para levar o meu evangelho. Vanessa, já tem 1 ano e pouco atrás, eu não preguei porque eu só ficava com desejo de falar de Deus aqui, igual aqui, e eu não falava. E o que aconteceu? Eu deixei 1 ano e pouco sem falar da mensagem de Deus. Ele falou assim, Vanessa, você tem que fazer porque tem pessoas que estão querendo se matar e você precisa falar de mim. Perceba que o Senhor está vendo o que está acontecendo na terra. Está acabando o amor. Amor por quem? Amor por Deus. Quando não ama a Deus, não ama ninguém. Por quê? Porque não tem esse relacionamento com Deus. Então, por isso que você vê aí o pai matando o filho matando o pai, filho matando mãe, mãe matando filhos. Por quê? Cadê o amor? Não tem um amor por Deus. Então, se não ama a Deus sobre todas as coisas, não vai conhecer a Deus e vai ser cruel e maligno, como assim Caim foi e matou o seu irmão Abel. Então, opera em você amor. O amor que é onde o mandamento diz. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o resumo em amor, primeiramente, do 10 mandamentos. Por quê? Porque eu vou, igual eu tô aqui. Eu amo, eu não conheço você. Mas pela palavra de Deus, que eu já amo a Deus, falei, Senhor, eu vou estar no centro da sua vontade. Houve uma batalha hoje de manhã para que eu não venha pregar o evangelho. O Senhor me mostrou uma batalha entre os anjos e os anjos de Deus e os demônios para que eu não esteja aqui. Então esteja feliz, agradeça a Deus. Fala assim, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem. Porque tem pessoas que não conhecem a Deus e precisam, porque Deus quer salvar. E o Senhor não quer julgar. O Senhor Jesus disse assim, ei, vós não sabem para que eu vim, porque os discípulos, porque aquela cidade não quis aceitar Jesus. Ele falou assim, Senhor, faça como Elias, manda fogo do céu. E aí o Senhor diz assim, vocês não sabem para que eu vim? Eu não vim para julgar, mas sim para salvar. Perceba que o Senhor disse para mim hoje, ó, tá acelerando o tempo e o tempo tá correndo e tá terminando já. E o Senhor tá querendo pegar o máximo de almas possíveis para levar para o reino. Olha o desejo de Deus. Desde o princípio era ter amizade com o homem, mas por causa do pecado, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Então, este pecado opera a carne e o Senhor tem que operar em nós para que nós não venhamos a estar constantemente errando contra Deus. Igual fala aqui no Gálatas 23, diz assim, contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí eu batizei. Aí eu continuo bebendo, curtindo, se prostituindo. Não nasceu de novo. Não nasceu assim como ele disse assim. E os que são de Cristo crucificarão. Cadê? Você crucificou os seus pecados, as suas concupiscências, suas paixões na cruz do Calvário? Ah, mas Deus tem que aceitar do jeito que eu sou. Então, a morte de Jesus foi debalde. Não serviu para nada. E o Senhor está mostrando que eu tenho que mudar. Ele é amor? É, mas também é justiça. Então, se eu estou nele, ele está em mim. Olha que lindo. Ele quer ter intimidade com o homem da terra. Sempre quis, desde o princípio. Mas Adão pecou contra Deus e fez nos separar. Agora, para querer essa intimidade com Deus, como eu tenho hoje, tem que lutar muito para estar no centro da vontade do Senhor. Porque estar fazendo a vontade do Senhor é tipo assim, você matar a si mesmo. Não estou falando meter a faca em si, mas no seu corpo pecador. Detonar esse corpo pecador para que ele venha te ressuscitar dentre os mortos. Amém? E ele disse, se vivemos no Espírito, andemos. Andemos no Espírito. Então quer dizer que se eu vou só andar no Espírito, viver no Espírito, se eu andar com Jesus. Aonde eu tenho que buscar ele na casa dele. Nós somos a igreja, nós somos um membro. Eu sou um membro, tu é um membro do Senhor. E o outro é um membro, então nós vamos se unir em uma só
fé para adorá-lo e o glorificá-lo nos ministérios que Deus levantou. Deus já falou para mim que tem ministério que não foi levantado para ele, ele vai derribar. Então não te preocupes com isso. Procure estar no centro da vontade de Deus. Fala assim, Senhor, me guie. O Senhor é o meu guia, igual no Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele é minha força. Se eu não tenho força, eu tenho que falar, Senhor, dai-me força. Davi, ele falava muito isso. Senhor, tu és a minha força, o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu socorro, bem presente na angústia. Eu tenho que falar porque nossa carne, nossa matéria, ela é caída. Então nós precisamos pedir forças e ele vai entender. Jesus teve medo, não teve? Teve medo. Então eu também tenho que pedir, Pai, no nome de Jesus, me ajuda, me fortalece, porque tá difícil demais, porque é uma luta tão espiritual. Quando você começar a lutar contra sua própria carne, você vai ver o que eu tô falando, que é difícil. Você vai chorar, vai ter dias que você vai chorar, tu vai falar assim, Senhor, eu não consigo, e Jesus está falando assim, eu consegui, você também vai conseguir, porque eu sou contigo. É Ele que nos fortalece. Ele falou assim, por nós mesmos, nós não conseguimos, então por causa de Jesus, nós conseguimos. Perceba qual é a funcionalidade de Jesus nas nossas vidas. Então, o que eu tô falando aqui para você, eu não sei se Jesus existe. Por quê? Porque você ainda não está nele, mas quando você buscar amar a Deus sobre todas as coisas, Jesus disse antes de ir, ele falou assim, quando eu for, eu não vos deixarei órfão e eu os darei outro consolador, e ele vai testificar de mim para você. Ele vai te mostrar e vai te encaminhar conforme você vai andando na sua vida. Ele vai te guiando. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por ele. Por quê? Porque ele foi justo para morrer, para salvar aqueles que o Pai deu para ele nas mãos. Então você é um que Deus colocou na mão dele e ele quer te salvar. E o segundo é gozo. O que é gozo? É uma virtude de que emana do Espírito Santo. Trata-se de efeito de caridade e supõe uma profunda alegria que o Espírito Santo infunde naqueles que depositam a sua fé nele. O que é? É uma profunda alegria. Quando eu era pequena, gozo era uma coisa diferente, não é verdade? Mas gozo é ter alegria, ter prazer de estar na presença de Deus, de servir a Deus. É esse prazer que sai daqui de dentro para fora. Então, o Espírito Santo, quando você está nele, ele vai fazer esse manifesto de dentro de você. Então, você vai ter esse gozo, essa alegria, essa paz interior, porque Deus está fazendo isso e você está querendo, almejando o reino de Deus. Terceiro, que é o fruto do Espírito, que são 9. Terceiro é paz. A paz é um estado de tranquilidade e harmonia interior com Deus e com as outras pessoas. Verdadeiramente a paz vem de um relacionamento com Deus através de Jesus. Olha só, a paz interior e tranquilidade. Por quê? Porque eu conheço a Deus através do sangue de Jesus. Então, se eu estiver no Senhor, Ele vai me dar paz, vai me dar tranquilidade. Aí você tá pensando assim, mas como pessoas se matam? Porque acaba deixando de ler, buscar mais a Bíblia, acaba parando de escutar a Deus.
eu não sei como é esse relacionamento que essas pessoas têm com Deus, mas depois que eu passei pro plano espiritual, de luta, guerra espiritual, 3 anos da minha vida, ouvindo demônios, sendo perturbada noturnamente, não conseguia dormir, hoje eu vejo que suicídio é diabo. Por quê? Porque nós vamos ter momentos da nossa vida que nós vamos estar felizes e vamos estar tristes. Perceba em Getsemane foi o que Jesus estava transpirando sangue. Por quê? Porque ele estava na profunda amargura da alma e estava muito triste até a sua morte. Quem apareceu? Apareceu com certeza o diabo para enfraquecê-lo ainda mais. E o Senhor, nós hoje, o que ele quer fazer? Ele quer nos fortalecer na presença dele, ele quer dar essa paz interior. Eu tenho que buscar a palavra de Deus, ele fala comigo, ele fala, e aí, você vai continuar desse jeito dormindo? Ei, se acorda, levanta. Ele é extremamente cuidadoso, como a palavra diz. Eu falei, Senhor, eu estou com dúvida em tal coisa, eu não consigo entender e compreender esses mapas, esses nomes da palavra, de países, desses lugares, e o Senhor pega e ele mostra, ó, é aqui, é isso aqui, isso aqui. Você sabe o que é intimidade com Deus? É isso, quando eu conheço a Deus, através de Jesus, eu tenho paz interior. Ah, mas vai ter luta, o diabo, ele é assim, resistir o mal e ele fugirá de vós. Eu vou resistir o quê? Eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus. Deus vive em mim, não opera você mais em mim. Isso aqui, ó, eu entreguei para Jesus e crucifiquei na cruz do Calvário. Agora não opera mais em mim o pecado. Não opera mais em mim a masturbação. Não opera mais em mim os desejos das minhas vontades da carne. Opera em mim a vontade de Deus. Então, se eu insisto para fazer a vontade de Deus, ele vem e me dá essa paz e tranquilidade através do sangue de Jesus. Glória a Deus. E agora, o quarto é longanimidade. O que é longanimidade? É a paciência extrema por suportar ofensas, injúrias ou os próprios sofrimentos também. Alguém que demora para entrar em estado de ira, raiva e rancor. Olha só, longanimidade. Não se explode qualquer pessoa que vai ofender você. Logo no começo era assim. Falou de mim, eu já estava acesa para querer brigar. Eu era uma pessoa muito ignorante. Uma pessoa que eu falei assim, Senhor, o Senhor tem que mudar essa situação. Porque se o Senhor não mudar, eu vou continuar sendo desse jeito. Então, perceba que quando eu ando, caminho com Deus, eu peço o Espírito Santo para me tirar e limpar desse pecado que opera a carne. Essa carne grita por pecar contra Deus. E eu não opera mais em mim. Se o meu espírito que ele colocou em mim é o espírito que testifica para o seu espírito, o Espírito de Deus, que testifica para o teu espírito e mostra para a tua alma quem Deus é. Então, eu tenho que continuar buscando e insistindo a Deus. Antigamente, eu achava que era a alma que tinha... A alma tem como é que fala? Tem um relacionamento com Deus, mas não. O Espírito de Deus entra em vós e mostra para o Espírito seu que você tem que servir ao Senhor e a alma vem a compreensão. A alma é a que compreende e entende quem é Deus. Então é a alma que Satanás quer, não é esse corpo. Esse corpo é uma matéria para ele corromper e fazer com que nós entristeçamos ao Senhor, para ele fazer e levar aonde quer, que ele diz que é cavalo. Aqueles que não faz a vontade de Deus, ele monta em cima e leva para onde ele quer. Então, se eu quero ter esse fruto que é longanimidade, operar em mim a paciência extrema, não sou de enraivar facilmente, nem ter rancor de ninguém que falou mal de mim. Ah, falaram, Vanessa, que você fez isso, ficou com fulano de tal, Beltrano, Ciclano. Quantas pessoas já falaram isso pra mim? E eu falei assim, tá, isso é só a vontade de querer ficar. Por quê? Porque eu não fiquei, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem eu obedeço a Deus. Muitos falam de mim, acham que porque eu estou dentro de casa, eu trabalho pelo computador, eu não trabalho na rua. E muitos acham que eu fico em casa, fico fazendo coisa errada, fico mal de mim,
Fih, se você fazer, vão pensar. E se tu não fazer, vão pensar. Perceba que vão todos falar de você. E quando você sabe de quem você é filho, você não se importa com isso. Você tem que se importar o quê? Se você está no centro da vontade de Deus, se você está obedecendo a Deus. O resto não interessa. O resto, seu pai pense de você, que a sua mãe pense de você. Até seus irmãos pensem de você, seus tios. Não interessa, sabe por quê? Porque nem eles mesmos podem se salvar. Quem te salva é Deus. Eu sempre falo para o meu primo, falo assim, ele é gay, e eu falei assim, olha, você tem que fazer o seguinte, você tem que fazer o que Deus pensa de você, porque ele pensando em você, é ele que vai te salvar. Porque você sabe o que você tem que fazer, você sabe que você tem que mudar, então você sabe que você tem que se entregar. Então não é eu, missionária Vanessa, que vou dizer pra você o que você tem que fazer, primo. Eu amo muito ele, eu sou muito tímida, assim, eu tenho uma amizade muito grande com ele, mas ele mora em Ji-Paraná, eu moro em Porto Velho. Então ele não anda em bebedeira, ele é uma pessoa caseira, uma pessoa culta, é uma pessoa maravilhosa. Então eu gosto dele. Perceba que opera em mim domínio próprio. Aqui nem entra domínio próprio, mas é parecido, né? Domínio próprio, saber dominar as suas emoções, as ofensas, as injúrias que vão te julgar. Assim, o que essa menina tá falando de mim? Ela nem me conhece. O que essa menina tá falando de mim? Falando que ficou comigo e nem ficou. Perceba que vão sempre caluniar você ou eu, vão sempre querer procurar alguma coisa para te ofender, para você tirar você do sério. Mas você entende quem é seu pai? Longanimidade. Isso é a palavra, longanimidade. Você não se ira facilmente. Deixa falar. Agora, não tô nem importando, não. Deixa falar. Aí os haters querem falar um monte de coisa no comentário. Deixa eu falar. Porque o que importa é que Deus pensa de você. Agora, quinto, benignidade. O que é benignidade? Agir com benignidade é o mesmo que ser misericordioso e bondoso com o próximo e ser comportando com base na lealdade e fidelidade. Princípios estes defendidos por várias religiões baseadas na Bíblia. O quê? Lealdade, fidelidade, ter misericórdia um com os outros. Isso é ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que ajuda as pessoas mais velhas, pessoa que não fica tratando mal as pessoas, né? Igual fala, não sem interesse nenhum, mas sim ajudar uns aos outros. Isso que é fruto do Espírito. Ter fruto do Espírito, o Senhor disse que a bondade não é de nós, não é dom nosso, e nem né, porque você tem fé ou obra, obra quer dizer que você vai fazer a vontade de Deus. Ele falou assim, quando eu tive frio, tu me deste de cobrir, tu me deste de... Quando eu tive sede, tu me deste de beber. Quando eu tive fome, tu me deste de comer. Então, quando eu fazer isso para as pessoas, eu estou fazendo para quem? Eu estou fazendo para Deus. Então, eu estou usando aquilo que ele fala no fruto do Espírito, que é a benignidade. Ser misericordioso e bondoso um para com os outros. Ei, você é meu irmão em Cristo Jesus. Então, eu estou aqui falando a mensagem do Senhor, da palavra da salvação. Eu estou usando o dom da bondade, da benignidade do Senhor para que seja manifesto, nós sejamos mais unidos, não por uma placa de igreja. Quando eu panfletava a mensagem do Senhor, eu falava assim, por exemplo, você aceita a mensagem de Deus? Muitas pessoas, eu falei assim, não, eu já sou do ministério. Eu falei assim, não, mas eu não estou perguntando. Eu só estou perguntando se tu quer essa mensagem aqui. Perceba que as pessoas estão separadas por placa de igreja. E quando for no céu, vai ser um da Universal, um da Mundial? Não! Vai ser todos unidos. Se nós aqui na terra não formos unidos, como será no céu? O Senhor não vai colocar nós enganados lá. Não é placa de igreja. Os ministérios, Deus está escolhendo pessoas disponíveis a querer negar essa matéria que se chama a nossa carne, as concupiscências dos olhos da carne, as paixões deste mundo. Pessoas que querem andar sobrenatural, não é terreno.
igreja. É sobrenatural. Senhor, se é tu, faça eu andar sobre as águas. E o Senhor disse, vem. Aí ele olhou, tirou o foco. Quando a gente tira o foco de Jesus, filho, nós começamos a enfraquecer. Então, se eu tiver no Senhor, eu vou ter os frutos do Senhor, vou ter a bondade, vou ser misericordioso como Jesus, eu vou ter as características de Jesus, as atitudes do Senhor Jesus nas nossas vidas. Amém? Essa é a quinta, são 9. E ela diz aqui, na outra cola aqui, bondade é a virtude da pessoa que não mede esforço para levar o bem aos outros e não o mal. O bondoso sempre estende a sua mão para o outro. É a mesma coisa de benignidade, mas olha só, ele sempre, é uma virtude de uma pessoa que se esforça para fazer a bondade. Opera em mim o mal? Sim, porque quando comer aquele fruto lá, não sabe o que é uma maçã, ou qual é o fruto, opera o mal e o bem em mim. Se tu comeres, certamente não morrerás, mas serás como Deus, conhecendo do bem e do mal. Tu sabe que é fazer o mal, não sabe que é matar o outro, destruir o outro. Mas tu opera em você fazer o quê? Fazer o bem. Eu não escolho fazer o mal para as outras pessoas. Por quê? Porque se eu fazer o mal para as outras pessoas, eu também estou recebendo o mal. 50% para o outro e também 50% para mim. Então, opera em mim o dom da bondade, de esforçar. Esforçar, querer fazer a bondade para os outros. Esse é o 6º fruto do Espírito. Fé é uma unidade daquele que aceitam como verdade absoluta os princípios difundidos por sua religião. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência e na sua onipotência. Fé é aquilo que é manifesto daquilo que eu acredito e que Deus existe e que Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. E é uma manifestação de dentro de mim quem realmente Deus é. Se eu não estiver no Senhor, a fé é um princípio muito importante. Muitos não eram curados porque eles não acreditavam em Jesus. Tinha uma multidão ali, mas eles não acreditavam no Senhor Jesus. Perceba que a fé é um princípio muito importante para você receber a Deus e também receber os milagres na sua vida. Amém? Então a fé é um princípio muito importante. Eu tenho que crer quem é Deus. Igual eu falei aqui, você tem que conhecer, conhecimento de Deus. É conhecer e ter sabedoria. Porque quando eu conheço a Deus, eu adquiro sabedoria e Ele me ensina ao decorrer do andar com Ele. Ele vai me ensinando o que é ter paciência, o que é ter mansidão, o que é ter temperança, o que é ter domínio próprio, o que é ter longanimidade, o que é ter bondade, o que é ser uma pessoa que faz a vontade de Deus, ter gozo, ter prazer de ajudar uns aos outros. Não vai ser uma coisa que, tipo, eu tenho que ajudar aquela pessoa. Não, vai ser espontâneo. Sabe por quê? Porque você tem o fruto de Deus. Agora vem mansidão, que é o 8º. Mansidão, falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação, tranquilidade ou brandura. Mansidão, tá acontecendo tudo na sua vida, mas o que você tá acontecendo? Mansidão. Eu tenho uma temperança que não acelera mais do que eu. Assim, é isso mesmo. Por quê? Porque Deus vai te ensinar. Quando opera em mim o Espírito de Deus, não opera mais a carne. A carne é como a palavra diz, que ela vai ser mortificada. E ele diz aqui, se vivamos no Espírito, andemos no Espírito. E os que são em Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências.
crucifiquei, agora eu vou ter o fruto de Deus. É tanto que Jesus, você pode ler a palavra do Senhor, você não vai ver ele se irando facilmente. Ele via os escribas e fariseus todos os dias. Não tinha um dia dos 3 anos que ele começou a falar do evangelho do reino de Deus, que eles não paravam de enfrentá-lo e o acusá-lo. Ele olhava assim, algumas coisas ele falava e saía e ia embora. Porque a mansidão era manifesto a sua tranquilidade interna. Então, é fácil isso, Vanessa? Não, não é fácil. Então, eu tenho que insistir para querer fazer a vontade do Senhor, para ter essa mansidão. Porque eu falei, Senhor, me dá mansidão. Aí, o que o Senhor faz? Te dá problema. Te dá confusão na tua casa. Ah, Senhor, eu preciso de mansidão, temperança, domínio próprio. Aí ele vai acontecer. Por quê? Porque conforme o tempo, ele vai aperfeiçoando você e você vai começar a ser paciente, ser tranquilo. Por quê? O dia a dia vai mostrar que você realmente quer ter esse fruto do Espírito, mansidão, porque essa paciência que gera dentro de você, você tem que estar em Deus verdadeiramente para você possuir ela. Amém? E o último, 9, temperança, é o autocontrole e renúncia e a moderação. Modera os impulsos e os apetites. Abrir caminho para sobriedade e o desapego. Olha só, temperança, um autocontrole em si mesmo. Eu vou saber me controlar. Não se, se explodir, pô, igual uma bomba. Qualquer coisa que fala pra você, você se explode, pô. Menina, tu é acesa demais, menina. Pelo amor de Deus, não pode falar nada pra tu que tu já tá se explodindo igual uma bomba. Você fala desse jeito, você tá muito estourada. Calma, tia, calma, eu só falei uma coisa, qualquer coisa tá explodindo. Por quê? Você tá no ponto do combate já com a espada. Senhor, amarra minha língua, por favor, Senhor. Porque se o Senhor não amarrar, meu Deus, agora voltou. Ó, Senhor, amarra minha língua. Olha, eu era muito respondona à minha mãe. Vou te dar um exemplo da minha mãe. Qualquer coisa que a minha mãe, eu enfrentava ela. E aí, uma vez, eu levei uma tapa nas ventas, quase que o óculos entrou no meu rosto. E eu falei assim, Senhor, eu tenho que mudar. Ah, uma coisa, Deus falou assim, você sabia que todas as vezes, quando você briga com a sua mãe, você entristece o meu coração? A partir daquele dia, eu falei assim, Senhor, eu tenho que mudar. Eu tenho que dominar essa língua maldita. Eu tenho que dominar essa língua maldita. Eu não posso responder minha mãe. Porque se eu entristeço o coração de Deus quando eu respondo minha mãe, ele se entristece com as outras coisas também quando eu faço. Perceba que lá nos mandamentos do Senhor, honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue os anos de vida aqui na terra. Então, se eu honrar eles, o Senhor vai aumentar meus anos. E estava sendo encurtado por quê? Porque eu estava continuando sendo desobediente, respondona, uma pessoa que não tem domínio próprio, não sabe se controlar, só quer se explodir igual uma bomba. Eu falei assim, não, Senhor, esse negócio tem que mudar. E aí, toda vez que eu ia para brigar com a minha mãe, aí o Senhor pegava nossa, você tá muito respondona. Aí, sabe, conforme tu vai andando com o Senhor vai te ensinando. Agora, se eu não tô no Senhor, como é que ele vai me ensinar? Como é que ele vai ser meu professor? Como é que ele vai ser o meu mentor? Como é que ele vai ser meu guia? Perceba que estar nele é muito importante para ter esses frutos. E se eu não estiver nele, opera em mim, continua. Se eu estiver bem longe dele, se eu continuar só na minha casa aqui, não buscar ele na igreja, conversar com outras pessoas, na mesmo espírito da fé em Cristo e em Deus Todo-Poderoso, eu vou enfraquecer em casa. Então nós somos um membro um dos outros que se forma a igreja de Cristo. Cristo é a nossa cabeça e nós somos o corpo que completamos os membros do Senhor. Se eu estou nele, então eu tenho todos. Eu não falho um desses 9.
Então, se você está falhando algum desse, peça para o Senhor, porque se eu pedir, eu receberei. Aquele que bate, abrir, você vai usar. Aquele que pede, recebe. Você está pedindo para quê? Senhor, me dá um carro, abençoa meu casamento, abençoa meus filhos. É isso? Não, isso ele resto acrescentará. Ele quer primeiro te aperfeiçoar. Ele quer primeiro te moldar com as mãos dele. Ele não é seu olheiro. Então ele quer te moldar e te aperfeiçoar para estar no centro da vontade de Deus e não na sua. Ai, mas o Senhor está demorando demais. O povo passou 40 anos, por quê? Porque ele não obedeceu. Você sabia disso? Eles iriam ficar só 2 anos no deserto depois que saiu do Egito, mas eles ficaram com medo. Eles ficaram com medo de entrar na terra prometida. Lá tem gigante, lá tem não sei o quê. Lá nós não podemos, senão nós vamos morrer, nós e nossa família. E aí, Caleb disse assim, e Josué, não, o Senhor prometeu, então ele vai dar. Perceba que eu tenho que acreditar em Deus, que Ele pode mudar esse meu jeito de ser, Ele pode mudar a minha vida, mas é um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Ele quer que nós primeiro conheçamos Ele e depois o resto Ele acrescentará. Quando eu peço sabedoria e conhecimento, é impossível você sair da presença de Deus. Quando eu peço para conhecer a Deus, você vai saber o que eu estou falando aqui. Pede para Ele, Senhor, me dá sabedoria e conhecimento. Todos os dias, quando você for, você vai pedir sabedoria e conhecimento. Sabedoria e conhecimento. Sabedoria, Senhor, me faça te conhecer, ter um encontro contigo. Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero conhecer esse Deus que a missionária Vanessa conhece hoje. Eu quero ter esse relacionamento contigo. Eu quero ter sabedoria para aprender a administrar a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu casamento. Senhor, me ajuda, me ensina, porque o Senhor é o meu guia. Perceba que quando eu vou orando dessa forma, eu vou agradando e Deus vai inclinando os ouvidos dele para minha oração. Amém? Que a partir de hoje espero que você tenha o fruto do Espírito. Esse aqui foi um estudo, né? Um estudo dos frutos do Espírito. No outro anterior do vídeo do que esse aqui, fala sobre o fruto da carne. E lá explica e também Deus manifesta o que ele vai acontecer aqui no Brasil. Mas nesse, ele quer mostrar que se eu estiver fazendo a vontade dele, se eu estiver querendo buscar ele realmente, porque ele disse assim, que este mundo não recebe ele por causa do quê? Por causa do pecado da carne. Lógico que ele não vai me manifestar. Falei assim, faça milagres igual Jona para vocês, nenhum milagre vai ser feito. Porque eles viam com os próprios olhos e eles não aceitavam. Então, perceba que eu e você, temos que insistir e persistir em querer fazer a vontade do Senhor, amém? Vamos fechar os nossos olhos e agradecer. E às 14 horas eu volto novamente com mais uma live. E às 9 horas da manhã, 14 horas da tarde e às 17 horas da tarde. São mensagens todos os dias. Esses dias é porque, olha aqui, esse celular que eu tô usando aqui é da igreja. E esse aqui é o meu, é o demônio mesmo. Tô te dizendo que é o demônio, bugou o meu Instagram, reiniciei 3 vezes o Instagram e nada. Eu falei assim, não, a mensagem do Senhor tem que ser dita e eu estou aqui para honrar o Senhor e para que venha salvar a sua alma e você venha conhecer a Deus. Você não venha ser enganado pelo diabo nem por falsos profetas. Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigada, Senhor, por essas palavras que não saiu de mim mesmo, mas sim do Senhor que habita sobre a minha vida. Eu sei que a partir de agora, Senhor, essa alma que está aqui, o Senhor vai dar sabedoria, vai dar conhecimento, vai dar discernimento. Quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso? O que o Senhor quer conosco? Sabe o que é? É pensamentos de bem e não de mal. O Senhor disse que não se alegra com a destruição do ímpio, mas antes que ele se arrependa dos seus maus caminhos e seja feliz e viva. É isso que o Senhor quer dar, é vida, para que nós venhamos ser gratos todos os dias, que a tua mensagem é uma mensagem maravilhosa, mas para aqueles que não querem obedecer, isso aqui é chicote, mas para nós isso aqui é ensinamento de vida, para que nós sejamos pessoas mais obedientes, pessoas tementes, respeitar pai e mãe, respeitar o marido, respeitar a esposa, para que nós sejamos perfeitos perante
perante os seus olhos e que os seus olhos, Senhor, nós atraímos através das nossas atitudes os teus olhos para as nossas vidas. Nunca se aparta de nós, Senhor, a tua presença, Senhor. Possa tirar tudo, Senhor, porque o meu coração e o coração dessa pessoa não está em bens materiais, mas está em ti a partir de hoje. Que o Senhor ilumine o caminho de cada um, que o Senhor refrigera a alma e que o Senhor abençoa e o Senhor o livre de toda a armadilha do inferno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te agradeço por essa mensagem, hoje e para sempre. Amém? Você recebe essa palavra. Se você quiser, deixa aqui o seu nome que eu vou orar pela sua vida. E todos os dias eu estou com lives da Palavra da Salvação. Então fica com Deus, eu volto às 14 horas da tarde, em nome de Jesus. Às 14 horas é às 14 de Rondônia, 1 hora antes do que o horário de Brasília. Fica na paz, em nome de Jesus. Tchau!